Walter Cury, Regi Cleide, irmã Cláudia, Zélia, a esposa. Quem mais? Zé Heleno, José Heleno. Quem mais? Edgar Busato, Cleide. Quem mais? Pastor João Carlos, Maria. Esposa do primo, não lembro o nome, mas foi a esposa de um primo. Que mais? Eu, pastor Leandro, Denise, Cimei, a esposa de um pastor, o João. Percebe? Todos nós temos alguém que foi parte fundamental na nossa conversão. Todos nós temos alguém que em algum momento foi fundamental para que hoje você pudesse conhecer o Evangelho. Não funciona mesmo. Não, resolve aqui. Eu tentei, mas de novo, pela segunda vez, mas não foi. Como podemos ter esperança no crescimento da igreja e na salvação das pessoas? Estamos comemorando 19 anos. Essa igreja precisa avançar. Eu fiquei bastante animado com a palavra do pastor Paulo. Semana passada, nós estávamos conversando e ele me disse uma frase interessante. Ele falou assim: a igreja está pronta para crescer, só falta o quê? Você falou? Falta espaço. Precisa quebrar paredes. Precisa quebrar paredes. Porque aqui já não cabe mais pessoas. Se todos os membros da igreja vêm, já lota. Aí os visitantes, a gente está deixando reservado ali um setor ali, para ver se a gente consegue acomodar os visitantes que vêm. Mas é complicado. Nós temos enormes desafios. Mas nós não podemos parar de crescer. Não podemos olhar para essa parede e pensar, bom, agora não dá mais, né? Então vamos parar de evangelizar? Nós não temos essa autorização do Senhor. E mesmo que tivéssemos, as pessoas precisam ouvir do Evangelho. Elas precisam se converter. Elas precisam ser salvas antes que partam para a eternidade sem Cristo. Amém? A resposta para esta pergunta, como podemos ter esperança no crescimento da igreja e na salvação das pessoas, está no versículo 16. Tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. É necessário que eu as conduza também. Elas ouvirão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. Este texto é a resposta de Jesus para a pergunta que fizemos. Como podemos ter esperança de que vamos crescer e de que vamos ajudar a salvar ainda mais pessoas? Eis o texto. Jesus nos responde. O evangelismo é cheio de esperança, porque Cristo já possui ovelhas. Ele já possui ovelhas e promete chamá-las pela sua voz. Hoje você vai sair daqui com a seguinte convicção: Deus quer me usar para salvar pessoas. A questão é, você quer ser usado por Deus para salvar pessoas? O primeiro ponto aqui que eu quero refletir com os irmãos está na primeira parte desse verso. Pode avançar. Tenho outras ovelhas, ele diz. Você já parou para pensar no que significa Jesus afirmar: tenho outras ovelhas? Em primeiro lugar, nós temos que lembrar que ele fala que eu tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. O que era um aprisco? Era um curral, era um lugar onde eles guardavam à noite os rebanhos, protegidos. Jesus está falando de quem? Quem é o aprisco que ele diz que ele já tinha ovelhas ali? Eu tenho outras que não são deste aprisco aqui, deste rebanho aqui. Ele está falando do povo de Israel, ele está falando dos seus discípulos, está falando dos 12, ele está falando daqueles que estavam com ele até aquele momento. Eu tenho outras ovelhas que não fazem parte do meu grupo agora, é isso que Jesus está falando.
Preste atenção, estas outras ovelhas são futuros discípulos. Essas outras ovelhas que ele menciona ali, são pessoas como eu e você, que mais tarde viriam a crer no Evangelho. Essas pessoas ainda não tinham se convertido. Mas Jesus está dizendo, eu tenho essas ovelhas. Elas são minhas. Mas agora, neste momento, elas não estão no meu aprisco. Sem contar um outro detalhe, nem todas as pessoas que estavam no aprisco, ou que estavam seguindo Jesus, de fato criam nele. Nós sabemos, por exemplo, que entre eles havia um discípulo chamado Judas Iscariotes, que depois veio a traí-lo. Então mesmo o aprisco, que ele chama ali de Israel, o povo de Israel, seus discípulos, mesmo ali, nem todos pertenciam a ele. Algumas eram ovelha, e outros não eram. Em João capítulo 10, versículo 14, ele reforça essa ideia, dizendo o seguinte, eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Ele está dizendo, eu sou o pastor das ovelhas, eu as conheço, e por conhecê-lo e elas serem minhas, elas me seguem. As ovelhas de Jesus não são pessoas que estão no meio da igreja, são pessoas que caminham com Jesus. Podemos ter muitas pessoas dentro de uma igreja, mas nem todas elas são ovelhas de Jesus. Em Romanos 9, verso 6, ele diz, não pensemos que a palavra de Deus falhou, pois nem todos os descendentes de Israel são Israel. O que ele quer dizer? Há no aprisco muitas ovelhas, mas nem todas elas são minhas ovelhas. Tenho outras ovelhas que não são deste aprisco, diz o Senhor Jesus. Cristo já possui pessoas que ainda não são convertidas. Você já parou para pensar nisso? Agora mesmo, enquanto nós estamos conversando, há alguém na rua bebendo e se drogando, que é a ovelha de Jesus. Só que não estão no aprisco. São ovelhas de Jesus que ainda não foram convertidas. São ovelhas de Jesus que ele está dizendo como que naquela época, olha, elas são minhas, o Senhor me deu, mas elas ainda não vieram a mim. Elas ainda não ouviram a minha voz. Elas ainda não se renderam a Cristo. O verbo ter é muito forte nesse texto. Tenho outras ovelhas. São dele. Note bem, Jesus não está dizendo, talvez eu tenha algumas ovelhas espalhadas por aí. Jesus não está dizendo, quem sabe eu tenha outras ovelhas por aí. Ele diz, eu tenho. Elas são minhas. Significa que é preciso alcançar, é preciso ir até onde essas ovelhas estão. É preciso chegar até lá e falar àquele bêbado, você pertence ao Senhor Jesus, Ele te quer, Ele quer que você se arrependa dos seus pecados, mude a sua atitude e volte para Ele, ou esteja com Ele. Como fizeram conosco. Éramos ovelhas desgarradas, até o dia em que alguém veio a nós e nos explicou o Evangelho da graça, e nós tomamos a decisão, este homem, Jesus, será o meu pastor, eu entregarei a Ele a minha vida, eu me renderei a Ele. E naquele dia, nós viemos para o aprisco de Jesus. Amém? Há pessoas que ainda não ouviram a voz do pastor. Você as conhece. Elas fazem parte do seu círculo de amizade. Elas são parte da sua família. Elas moram na sua rua. São pessoas com quem você convive no trabalho. Talvez alguém com quem você senta ao lado na escola.
Talvez alguém com quem você senta ao lado no ônibus todos os dias. Ônibus é uma coisa engraçada. Você sempre pega no mesmo horário e sempre encontra as mesmas pessoas. Não é verdade? Aquela senhorinha, aquele senhorzinho indo para o serviço, aquele funcionário público, aquele guarda. Geralmente sentam até nos mesmos lugares. E aí você tem a oportunidade de sentar do lado daquela senhorinha que está indo fazer faxina. Você senta do lado todos os domingos, todos os dias que vai para o serviço. Senta do lado e conversa. Ovelha de Jesus. Talvez ela seja uma ovelha de Jesus, que é dele. Em segundo lugar, há uma forma de pensar equivocada sobre evangelismo. Algumas pessoas pensam da seguinte forma: bom, se Jesus tem suas ovelhas e ele vai trazê-las para ele, então por que eu deveria evangelizar? Por que eu deveria falar de Jesus? Por que eu teria que bater na porta de alguém, incomodar uma pessoa na hora do almoço ou no café da tarde para falar de Jesus? Se é dele, vai vir. Se é dele, vai conhecer. Se é dele, vai vir até Cristo. Note bem, ele diz: Deus escolheu um povo para si. Antes de virem a Cristo, este povo já pertencia a Ele. Deus escolheu você antes mesmo de você ter se convertido. Lá em Efésios capítulo 1, não diz isso? Que nós fomos predestinados, que nós fomos escolhidos. Ora, se ele usa esse termo, significa que sim, ele sabe quem são as suas ovelhas. Ele sempre soube. As suas ovelhas estão espalhadas por aí e ele conhece elas pelo nome, diz o texto das Escrituras. Em João 17, verso 6, ele diz: revelei o teu nome àqueles que do mundo me deste. Eles eram teus, e tu os deste a mim. De quem que ele está falando? Está falando dos israelitas, dos discípulos, dos 120 que depois constituíram a igreja em Atos capítulo 2. Eles eram teus, e tu deste essas pessoas para mim. Em João capítulo 6, verso 37, bem atrás de mim, ele diz: todo aquele que o Pai me der, virá a mim. E eu jamais rejeitarei aquele que vier a mim. Note bem, o tempo verbal, ele vai vir a mim, porque foi dado pelo Pai. O Pai me deu, então ele vai vir a mim. Em João 6,44 ele diz: ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não o atrair. E eu ressuscitarei no último dia. O Pai atrairá essas pessoas que estão andando lá na praça, sem salvação. Essas pessoas, o Pai as atrairá, elas serão chamadas, elas ouvirão a minha voz, elas irão vir a mim, porque é assim que o Pai quer, que elas que são minhas, venham a mim. Eu as guardarei no meu nome, eu as protegerei, porque elas são minhas. Mas onde elas estão agora? Estão lá fora. Voltando para João capítulo 10, versículo 26, ele diz: mas vocês não creem, porque não são minhas ovelhas. Note bem, olha que importante esse versículo de João 10, 26. Vocês não creem. Por que vocês não creem? Vocês não creem porque não são ovelhas. Note a ordem não é: não são ovelhas porque não creem. A ordem é:
não creem porque não são ovelha. Estão entendendo a ordem? Não sei se você conseguiu perceber. O que ele está dizendo? Ele está dizendo que essas pessoas não são ovelhas, porque na verdade, Deus não as escolheu. Porque o que ele está afirmando aqui é que não estão crendo nele pelo fato de não ser ovelha. Não é isso que diz o texto? Não creem porque não são minhas ovelhas. Se crescem, é porque eram ovelhas. Então o fato de crer é exatamente o que demonstra ser elas ovelha ou não. Em Atos capítulo 18, versículos de 9 a 10, Paulo ouve o Senhor numa visão, e a afirmação que ele faz é muito interessante. Certa noite, o Senhor falou a Paulo em visão: não tenha medo, continue falando e não fique calado. Note a ordem: continue falando, não fique calado. A pergunta é: por que Paulo não deveria ficar calado? E por que Paulo deveria continuar falando? Ele diz: estou com você, ninguém lhe fará mal, nem o ferirá. Agora o motivo: porque tenho muita gente nesta cidade. Do que Jesus está falando, Paulo? Do que Jesus está falando? Ele está dizendo: eu tenho aqui muitas ovelhas. E você precisa continuar falando para que elas creiam em mim. Elas são minhas ovelhas. O problema é que nós não estamos falando. Estamos ao lado dessas pessoas, convivemos com elas, vivemos ao lado delas, mas elas não ouvem a mensagem do Evangelho dos nossos lábios. Nós não estamos testemunhando para elas do Evangelho. Como elas vão crer? Como elas vão se decidir por Cristo? Ou como elas virão a Ele se não ouvem a sua voz? Ele está dizendo a nós: tenho muitas ovelhas nessa cidade, tenho muitas ovelhas dentro da sua família, tenho muitas ovelhas na rua da sua casa, tenho muitas ovelhas na empresa onde você trabalha, tenho muitas ovelhas dentro da escola onde você estuda. Mas você tem estado calado, você não continua mais falando. Não desista de evangelizar a sua família, não desiste de evangelizar a sua cidade. As pessoas podem até ser resistentes, mas se elas são ovelhas, elas irão crer em Cristo, porque Ele prometeu. Ele ainda tem ovelhas em Paulínia. Eu sei disso, porque ele não enviou nenhum documento, nenhum e-mail, nenhum WhatsApp para você dizendo: agora já está tudo certo, já fechei a lista, não tem mais ninguém para se decidir, não tem mais ninguém para se converter, pode parar de evangelizar. Você recebeu um e-mail assim? Eu não recebi. A missão é certa, meus irmãos, porque Cristo prometeu. Ele diz: é necessário que eu as conduza. Ele não diz que talvez ele conduziria essas ovelhas que não estão no aprisco. Lembra do texto? Eu tenho outras ovelhas que não são deste aprisco, é necessário que eu as conduza. Paulo não está dizendo, Jesus não está dizendo: talvez eu vou conduzir essas ovelhas fora do aprisco, talvez eu alcance essas pessoas. Ele está dizendo: eu vou conduzi-las, eu vou conduzi-las. Em João capítulo 11, versículos 51 e 52, Jesus diz o seguinte, acho que eu não sei onde está, se é antes, João 11,
51 e 52. Então pode colocar para mim depois no João 11, 51 e 52. Ele não disse isso de si mesmo, mas como era um sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus morreria pela nação judaica, e não somente por aquela nação, mas também, preste atenção, pelos filhos de Deus que estão onde? Espalhados. Para quê? Para reuni-los em um só povo. João 11, 51 e 52. Olha lá. Isso. Põe os dois. Dá para pôr os dois juntos. Acho que tem um item embaixo aí que se aperta, ele coloca os dois versículos. Preste atenção. Por que foi que Jesus morreu? Qual é o objetivo da morte dele? Ele diz, ele não disse isso, está falando do sumo sacerdote, mas como era sumo sacerdote naquele ano, ele profetizou que Jesus morreria pela nação. Põe o 52, deixa só o 52. Pode pôr só o 52. Foi? Só o 52. Obrigado. E não somente por aquela nação, os judeus, mas também, e agora vem o detalhe, os filhos de Deus que estão espalhados. Qual é o propósito de igreja existir? Qual é o propósito dessa igreja fazer 19 anos? Por que ele não nos levou para o céu com ele? Por que ainda estamos aqui? Porque a missão é reunir as ovelhas. Nosso compromisso com Cristo é reunir as suas ovelhas. Ele diz, reuni-los em um só povo. Essa é a nossa missão de vida. Ele morreu para que aquelas ovelhas que estão espalhadas possam ser reunidas. Nós não estamos aqui apenas para louvar a Deus. Não estamos aqui para aprender mais a Bíblia apenas. Estamos aqui para reunir ovelhas. E onde elas estão? Espalhadas. Esse é o nosso principal e maior objetivo de vida. Nós não podemos fechar as portas dessa igreja e pensar assim, bom, tá bem assim, tá bom. Estamos já num número razoável, já conseguimos administrar as nossas próprias contas, já temos um grupo de jovem, um grupo de adolescente, crianças, tá bom. Eu acho que a gente não precisa trabalhar mais. Não. A missão da igreja não vai fracassar. Ele já garantiu a vitória. O evangelho continuará avançando, pessoas até que Cristo reúna do seu rebanho o seu povo. Ele vai continuar falando, vai continuar evangelizando, vai continuar levantando igrejas para pregar o evangelho. Vai continuar fazendo isso. E se essa igreja se recusar a fazer, ele vai levar outra a fazer, porque nós temos uma missão e é um privilégio poder cumpri-la. Capítulo 10, versículo 16, aí está no slide, o ponto 4. A Bíblia diz, eles ouvirão a minha voz. Elas ouvirão a minha voz. Como podem ouvir a voz de Jesus hoje? Como essas ovelhas espalhadas podem ouvir a voz de Jesus hoje? Você acha que Jesus vai aparecer ali no meio da praça com sua túnica celestial e vai dar um grito, ovelhas, venham, e as pessoas começam a sair da casa e vir para ouvir a mensagem? Você acha que é isso? Jesus está dizendo, elas ouvirão a minha voz. Como ouvirão a voz de Jesus?
através da pregação do Evangelho. Pode avançar. João 17, 20. Preste atenção, olha o que Deus nos fala através da mensagem do próprio Senhor Jesus. A minha oração não é apenas por eles. Eles aqui é os 12. Peço também por aqueles, e aqueles aqui, todo o número gigantesco de discípulos que ele faria depois. Aqueles que crerão em mim. Agora, como? Por meio da mensagem de vocês. Deus colocou em nós a capacidade de poder falar dele, e ao falar, a mensagem vai alcançar o coração de novos discípulos, e eles se converterão, e eles crerão. Em Romanos capítulo 10, verso 14, ele diz: como então invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele em que não ouviram falar? E como ouvirão a mensagem se não houver quem pregue? É necessário que a igreja pregue, para que eles possam ouvir a voz. Mas a voz de quem? A voz de Jesus, que está colocada em nossos lábios. Quando você prega o Evangelho, é Jesus que está chamando os seus discípulos. É Jesus que está evangelizando através de você. Você é a boca de Deus para essa nação. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 13, ele diz: também agradecemos constantemente a Deus o fato de que ao receberem a palavra de Deus que ouviram de nós. Note bem, Paulo está falando, vocês receberam a palavra de Deus e vocês ouviram essa palavra de nós. Agora note o que ele diz: vocês a aceitaram, não como palavra de homens, mas conforme ela verdadeiramente é, como palavra de Deus que atua com eficácia em vocês, os que creem. Quando você atravessa a rua e vai bater na porta do seu vizinho e dizer a ela: eu gostaria de compartilhar o Evangelho contigo, naquele momento em que você abre a boca, não é mais você que fala, é Jesus. Quando você sai nessa praça e aborda uma pessoa e diz: poderia falar contigo um minuto sobre a palavra do Evangelho? Não é mais você que fala, é Jesus. Quando você chega a alguém no ponto de ônibus e diz a ela: você está esperando o ônibus? Posso falar contigo uns minutinhos antes do ônibus chegar? Eu quero que você entenda, Jesus te ama. E você precisa se arrepender dos seus pecados e abraçar a oferta de graça que Ele tem para você. Não é mais você que está falando, é Jesus. Mas muitos crentes já não são mais boca de Jesus. Já não falam mais o que Jesus está falando, porque não evangelizam. Porque não estão preocupados em compartilhar a fé que possuem. E a pergunta é: será que não compartilham porque não entendem a importância ou porque não creem? Porque Cristo ainda quer chamar ovelhas. Cristo ainda quer usar você para ser seu embaixador, instrumento da graça, mensageiro. Então fale de Cristo, compartilhe o Evangelho, ore pelos perdidos, persevere nesta obra. O pastor ainda está chamando ovelhas. Não dá para pôr o slide? Deu pepino, hein? Deu. O texto de João 10:16, pode deixar lá? Diz o seguinte, nós vimos esse texto, é o texto principal. Tenho outras ovelhas que não são deste aprisco, nós já vimos toda essa parte.
é necessário que eu as conduza também, você já ouviu essa parte. Agora preste atenção, elas ouvirão a minha voz. As ovelhas podem até resistir por um tempo. Você vai evangelizar, puxa vida, a pessoa não creu, ela não quer nem saber, ela está rebelde, ela não quer ouvir a mensagem. Você pode insistir 1, 2, 3, 4, 5, 10, mas tem um detalhe. Jesus disse, elas ouvirão a minha voz. Em João 10, 27, ele disse, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Não pare de evangelizar, não pare de ser a voz de Cristo, nunca, porque Ele prometeu que as suas ovelhas ouvirão a sua voz. Ele prometeu, elas vão ouvir. Se elas não ouvirem, é porque elas não são ovelhas dele. O meu desafio, irmãos, é começar a falar de Jesus com esta igreja, fora das paredes, nos lares, nas casas. O meu desafio é que você comece a convidar os seus vizinhos e amigos para ir na sua casa ouvir a voz do Espírito de Deus. Eu desafio você a fazer isso. Pastor, mas eu não sei. Você não sabe convidar os seus vizinhos para ir à sua casa? Você não consegue fazer isso? Você não consegue fazer uma reunião de oração na sua casa e dirigir essa reunião de oração entre os seus vizinhos? Será que é tão difícil fazer isso? Será que é tão difícil trazer os seus amigos para a sua casa e compartilhar a leitura de uma passagem bíblica e orar com eles? É difícil? É por isso que nós estamos aqui, para aprender a fazer isso. Estou aqui com este objetivo. Então, pastor, eu não consigo. Ótimo, vem aqui de domingo à tarde, nós vamos fazer isso. Vamos ajudar você a aprender a evangelizar, falar de Jesus, reunir pessoas na sua casa. Sabe onde essa igreja vai continuar crescendo? Dentro da tua casa, porque aqui não cabe. Mas nós não podemos parar de fazer discípulos. Não podemos parar de pregar. Então você precisa na sua casa levar essas pessoas lá. Reúna elas uma vez a cada 15 dias, uma vez por semana. Reúna os seus parentes, ore com eles, leia a Bíblia. Nós ouvimos aqui o testemunho de uma moça, a Fernanda. Vocês ouviram o testemunho dela? Vocês ouviram como depois de convertida, ela assumiu um compromisso com Deus. Lembram qual foi? O compromisso de falar de Jesus à sua mãe, de falar de Jesus à sua tia. Ela sabia? Não. Tinha acabado de se converter. Sabe o que ela fez? Começou a ler a Bíblia com ela. Todos os dias. A reunião era simples assim. Vou ler um trecho do Evangelho de João, vamos conversar um pouco sobre o que entendemos e vamos orar. Até o momento em que a mãe ouviu a voz e decidiu entregar a vida a Jesus. Agora imagina se ela tivesse então a seguinte estratégia: eu preciso levar a minha mãe até a igreja. Ela debilitada, doente, internada. Eu vou levá-la lá. Eu não vejo a hora dela sair do hospital para poder levá-la à igreja, porque lá o pastor vai pregar, ela vai ouvir a voz e aí ela vai se converter. Sabe onde a sua mãe está agora? No céu com Jesus, porque ela não esperou isso acontecer. Ela assumiu a responsabilidade e disse: eu preciso fazer isso, é meu papel,
eu sou cristão, eu ouço a voz do Senhor, eu preciso falar. Qual é a desculpa que nós vamos dar a Jesus naquele dia, quando Ele disser: quantas pessoas você falou de Jesus na sua vida? Qual a desculpa que vamos dar por não ter sido porta-voz do Senhor, por não ser testemunha dEle? Qual a desculpa daremos para aquela multidão de pessoas que estarão rumando para o inferno, entre elas parentes, vizinhos e amigos nossos, e diremos ao Senhor: Pai, mas por que o Senhor não falou a elas? Eu quis, você não quis. Eu acho que uma coisa mais triste vai ser a noção de que alguém foi salvo ao meu lado, mas não porque eu testemunhei, porque Deus teve que enviar alguém de longe para testemunhar. Já imaginou? Tem gente que fica orando assim: Senhor, envia alguém para falar de Jesus para os meus filhos, envia alguém para falar de Jesus para os meus parentes. Por que Deus tem que enviar alguém? Você já está lá. Não, eu não posso. Eu não sei o que falar. Como não sabe? Você frequenta uma igreja há quantos anos e não sabe o que falar? Não sabe dizer o que Jesus fez por você? Não sabe ler um texto bíblico? Não sabe fazer uma oração? Cristo ainda tem outras ovelhas. Cristo ainda está querendo chamar essas ovelhas para si. Cristo ainda quer salvar pessoas hoje. Portanto, abra a tua casa. Portanto, pregue com coragem. Portanto, ore. Ore por essas pessoas. Senhor, tem alguém na minha família que é sua ovelha perdida? Tem alguém na minha família que é tua ovelha desgarrada e o Senhor quer alcançar? Me usa, Senhor. Porque o Senhor prometeu que as suas ovelhas ouvirão a sua voz. Coloca a sua palavra nos meus lábios, Senhor. Eu quero ser a voz do Senhor para esse povo. Amém? Feche os seus olhos, curva a sua cabeça, vamos orar. Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, há muitas ovelhas ao meu redor. Elas ainda não ouviram a tua voz. Elas não se arrependeram dos seus pecados ainda, porque não ouviram isso. Ainda não creem em Cristo, porque ainda não ouviram a palavra do Senhor. Pai, coloca a sua palavra nos meus lábios. Mova-me, Senhor, de uma vida muitas vezes centrada em mim mesmo, para estar focado em alcançar pessoas. Coloca, Senhor, a sua palavra nos meus lábios. Faz, ó Deus, da minha casa um lugar onde a palavra de Deus é compartilhada e as ovelhas de Jesus são convertidas. Senhor, faz a tua igreja se multiplicar por esses bairros. Não porque ela quebrou as paredes, não porque ela agora está num templo 5 vezes maior, mas porque em nossas casas nós continuamos fazendo discípulos. Porque estamos multiplicando lares convertidos ao longo da cidade, porque esse é o propósito do Senhor. Pai, tem misericórdia por não sermos a voz do Senhor no dia de hoje, em nome de Jesus, amém. Nós temos muito a comemorar, mas grandes desafios para avançar, mais do que você imagina. Agora, você não pode ficar sentado aí, olhar para mim, olhar para o pastor Paulo, olhar para os diáconos e falar assim: façam discípulos.
Você precisa assumir isso e dizer: Senhor, me usa. Há pessoas para alcançar na minha família, me usa. Há pessoas para alcançar no prédio onde eu moro, me usa. Há pessoas para alcançar na rua, me usa. Amém? Renato. Bom dia, meus irmãos, graça e paz a todos. Professores de EBD, conforme nós conversamos no grupo semana passada, tá? Eu pedi para cada professor preparar algo esta manhã em homenagem à igreja, ao aniversário, tá? Então, vou pedir para todos vocês pararem 10 minutos antes, tá? E aí nós temos 10 antes e os 15 que a gente já usa. Então, são 25 minutos que dá para todo mundo apresentar algo, tá? Aqueles que esqueceram, paciência, tá? Só hora então, mas a gente conversou sobre isso já, tá? E o pastor acabou antes do horário. Ó, 2 minutos antes ainda. Então, acho que é só isso mesmo, né? Os 10 minutos antes, né? Tá. Apresentação e depois o vídeo que a gente já tá. E tá no jeito aí, Juan, beleza? Aí o vídeo aí a gente encerra a IBD até às 11h15. Amém? Vamos dividir em classes? Deus abençoe. Juan, eu tenho uma aula aí. Ah, sim, faltou um aviso. Jovens, levanta a mão aí quem é jovem. Você não, Lindalci. Só os jovens aqui. Pessoal, vocês hoje fiquem na sala do pastor Leandro aqui, tá? Os jovens, tá bom? Vocês não têm professor hoje. Muito bem, então jovens ficam aqui, não peguem cadeiras.